Canal Palavras de Bênção, o canal que traz até você palavras de conforto, de consolo, de alegria, traz a mensagem da salvação, exortação também, fala ao seu coração. E agora, iniciando o mês de abril, eu quero estar conversando através desse canal, falando com você e agradecendo a você que nos assiste, que nos prestigia, que assina o nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas esse canal, porque conforme eu sempre tenho dito, quando você faz isso, você está abençoando vidas, abençoando pessoas que também assistem a este canal. E eu quero estar falando, iniciando esta mensagem de algo muito interessante. Verdade versus mentira. A escolha é sua. Um texto da Bíblia diz assim: por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Você já deve estar entendendo por que eu estou falando sobre isso. Verdade versus mentira. Nós chegamos no mês de abril e sabemos que no primeiro dia do mês de abril tem-se aquela questão do 1º de abril, dia da mentira. Mas será que Deus se agrada disso? Será que falar mentiras, mesmo que seja por brincadeirinhas de 1º de abril, agrada a Deus? Essa mensagem eu vou estar mostrando através da Bíblia, nunca a minha posição, mas sempre a posição da palavra de Deus. A mentira, ela tem um grande potencial de destruição. E por isso a Bíblia muitas vezes vai falar sobre a mentira. Levítico 19:11 vai dizer assim: não furtareis, não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Os 10 mandamentos que está registrado em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, também diz isso: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não é por acaso que a Bíblia deixa registrada em João 8:44 um texto sobre isso. E isso serve-nos de alerta. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Percebe? É a Bíblia que está dizendo isso. Dia da mentira, ou dia dos bobos de abril, dizem, né? Existem muitas teorias sobre a origem dessa data, mas diz que ela chegou na França no século XVI e foi marcada por brincadeiras, por historinhas. Aqui no Brasil ela chegou em 1828 por um jornal de Minas chamado A Mentira. E esse jornal trouxe falsamente na primeira edição, naquela data, a morte de Dom Pedro I. Tudo isso mentira. Um psiquiatra chamado Hilton Castro, ele disse que existem diferentes níveis da mentira. Aqueles que suavizam a realidade, aqueles que são usados para usufruir de benefício. Há também a condição psicológica, chamada de mitomania, que é definido pelo uso compulsivo da mentira. Mas como eu já disse no início dessa mensagem, e a Bíblia? O que diz? É dela que eu quero extrair esta mensagem, para que fique muito claro no seu coração. E eu começo com um texto de João 8:32 que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu trouxe algumas consequências da mentira a partir da Bíblia. Ela é um obstáculo à oração.
Isaías 59, de 1 a 3, vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas maldades e mentira fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados esconderam o rosto de Deus. Então, uma das consequências é o obstáculo à oração. Causa ruína. A língua falsa odeia quem lhe ela fere, as palavras orgulhosas causam ruínas. Provérbios 26, 28. Ela sempre vai ser descoberta. A mentira sempre vai ser descoberta. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Provérbios 12, 19. Leva à perdição, isso mesmo. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. E ainda, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, adultos, homicidas, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ainda Apocalipse 22, 15. Ou seja, eu poderia encerrar essa mensagem aqui, porque já ficou muito claro o que Deus pensa sobre a mentira. Ele abomina a mentira. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A serpente usou a mentira para enganar Eva e convencê-la a comer do fruto. Gênesis 3, 4, 5 fala isso. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecereis o bem e o mal. Ou seja, olha, a serpente, lá no início da criação do mundo, usou de mentira, de engano para fazer com que Eva desobedecesse a Deus. Assim, o diabo usou a mentira para causar a separação entre Deus e o homem, que até ali naquele momento era algo maravilhoso. Um outro personagem na Bíblia, Sansão, ele mentiu 3 vezes para sua mulher Dalila. Fez isso por brincadeira, só que ele pagou o preço. Por 3 vezes mentir para ela. Juízes, capítulo 16, de 11 a 13, fala isso. Então veja, ele pagou. Você pode ler essa história no livro de Juízes. Sansão pagou com a própria vida por desobedecer a Deus e mentir. Um outro casal na Bíblia que mentiu e pagou as consequências está em Atos 5, versículo 3, versículo de 8 a 10, que é um personagem chamado Ananias e Safira, que venderam um terreno e chegaram para os apóstolos e mentiram, falaram coisas que não foram feitas e pagaram com a própria vida por causa da mentira. Eles aceitaram a sugestão do diabo e não mentiram somente para Pedro naquele momento, mas mentiram para Deus. Então veja até aqui as consequências da mentira. No Evangelho de Lucas, versículo 6, 45, vai dizer assim: o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Se os seres humanos são o que pensam e o que pensam fala, pode-se concluir que as palavras revelam o caráter do ser humano. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, corre o risco de moldar o meu caráter. A boca do justo é manancial de vida, mas a dos ímpios esconde a violência. Provérbios 10, 11. Provérbios 6, 16 a 19 vai dizer assim: 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa
e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressa a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre irmãos. Olha só. A Bíblia também fala sobre o castigo que vai ter aqueles que mentem, como eu já li em Apocalipse 21:8, onde vai parar aqueles que mentem. É importante dizer que Jesus é a verdade e nele somente há a verdade, porque a Bíblia vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ainda a Bíblia fala algumas coisas sobre a mentira. Quando mentimos, ferimos a nós mesmos. Efésios 4:25, que é o texto que eu li no início dessa mensagem. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O 9º mandamento dos 10 mandamentos proíbe a mentira. Não dirá falso testemunho contra o seu próximo. Quando mentimos, não estamos seguindo o exemplo de Jesus. Colossenses 3:9-10 vai dizer isso. Deus detesta a mentira. Salomão, muito sábio, escreveu isso em Provérbios: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Provérbios 12:22. O pai da mentira é o diabo, como eu já falei. Os que mentem são excluídos da presença de Deus. Salmo 101:7. Os desonestos não entrarão no reino de Deus. Apocalipse 22:15, que eu já citei. Se não obedecemos a Deus, somos considerados mentirosos. Aquele que diz: eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2:4. A Bíblia diz que os hipócritas são mentirosos, Tiago 3:14. Se nos arrependermos e confessarmos pecado, Deus é fiel em nos perdoar de todos os pecados, 1 João 1:9. Então veja, a Bíblia, ela traz muitos relatos sobre a mentira. A mentira pode ser expressa por palavras, Provérbios 6:19. Pelo modo de vida e pensamento, para justificar um erro, que o erro faz revelar a mentira, por falsa religião, trocar a verdade de Deus, atitude de Deus para com os mentirosos. Deus destrói quem mente, Salmo 5:6, destrói os que proferem mentira, o Senhor repudia o assassino, o fraudulento e o mentiroso. Então veja, Deus destrói os mentirosos. Não habitará na casa de Deus na eternidade, Salmo 101:6-7. Aqueles que são mentirosos não herdarão o reino de céu, não morarão com Deus. Deus abomina o mentiroso, como eu já falei lá de Provérbios. Deus tapa a boca do mentiroso, Salmo 63:11. Deus não deixa impune o mentiroso, Provérbios 19:5-9. Mas aí talvez você me pergunta, então qual deve ser a minha atitude? Se a Bíblia condena, se Deus condena a mentira, e o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para sair dessa vida errada? Falar a verdade. Efésios 4:25, Colossenses 3:9. Fala a verdade, somente a verdade. Não seja ímpio aos olhos de Deus. Viva a verdade, o que é um fruto do Espírito. Se afaste cada vez mais de Satanás, que é o pai da mentira. Se aproxime cada vez mais de Jesus, que é a verdade. A boca fala do que o coração está cheio. Então veja o que você tem conversado, o que você tem falado. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo uma história, uma parábola judaica muito interessante. Olha que bacana essa parábola que faz a gente refletir. Certo dia, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade: bom dia, dona Verdade. E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto,
não viu nuvens de chuva, viu vários pássaros cantando e vendo que realmente era um bom dia. Respondeu para a mentira: bom dia, dona Mentira. Está muito calor hoje, disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou. A mentira então convidou a verdade para tomar um banho no rio. As duas se despiram, pularam na água e disse: venha, dona Verdade, a água está uma delícia. E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou na água, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir as vestes da mentira. Por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar pela rua, chocando e causando raiva e desgosto de quem a via em sua pura nudez. Afinal, aos olhos de outras pessoas, era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Assim a pobre verdade voltou ao poço, desapareceu para sempre, escondendo-se dele a sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo vestida com a verdade, satisfazendo a vontade da sociedade, porque todo mundo, em todo caso, nutre o desejo de encontrar a verdade nua. Então, nessa historinha, é muito interessante. A mentira vestiu a roupa da verdade e saiu por aí. E todo mundo que a via vestida na roupa da verdade acreditava nela. Então, diante dos textos bíblicos que apresentei nessa mensagem, eu deixo a seguinte pergunta para você refletir. Você vai continuar achando que 1º de abril é apenas uma brincadeirinha? Vai continuar mentindo? Ou vai desejar sempre falar a verdade? Não se esqueça que nessa mensagem eu apresentei, através da Bíblia, consequências sobre a mentira. Então, agora a decisão é sua. A palavra de Deus, ela é verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, cuidado com o 1º de abril, se é só uma brincadeirinha. Deus vai cobrar de você, e que Deus possa te abençoar, e que você possa refletir através dessa mensagem as verdades bíblicas que eu apresentei aqui. E muito obrigado por estar comigo neste canal.